Boa noite a todos e todas. A gente chegou para hoje, dia 5 de maio, a nossa quarta trabalhista, onde vamos falar um pouquinho sobre o papel das universidades no combate ao Covid-19, nesse contexto em que a gente já passou de mais de 400 mil mortes no Brasil, e as universidades públicas foram extremamente importantes, a pesquisa nacional vinda das universidades para esse combate, muito embora o investimento em ciência esteja no seu patamar do menor da história. E para conversar sobre isso, a nossa quarta trabalhista, a gente vai ter Nelton Friedrich, que é advogado, foi deputado federal constituinte, ex-diretor da Itaipu Nacional, presidente do PDT de Foz do Iguaçu, e o nosso convidado, Marcos Augusto Moraes Arcoverde, que é enfermeiro, doutor pelo Programa de Enfermagem e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e atualmente professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então, você que está assistindo, curta a página do PDT Foz, compartilhe essa live, comente de onde você vem, o que você faz, que perguntas você gostaria de ver aqui, e vamos dar início, então, à nossa live. Chamo aqui Nelton, Marcos, por favor, e passo a palavra a Nelton. É com vocês. Obrigado, Lucas. Uma satisfação poder aqui cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Para nós é muito importante a sua participação, inclusive com perguntas, se for o caso. O doutor Marcos Arcoverde está conosco de maneira muito generosa, mas ao mesmo tempo é importante a gente aproveitar essa tarde e noite e esse momento online para avançar ainda mais no conhecimento, mas ao mesmo tempo numa oportunidade muito boa para a gente compreender melhor, principalmente o tamanho da tragédia da pandemia, mas maior ainda essa tragédia no nosso país. E um país como o nosso, que tem, como nós temos hoje, inteligências abundantes, a cada momento que eu vejo um noticiário internacional em algum assunto importante, normalmente brasileiro no meio. Fala da Inglaterra, de Londres, sobre questão A, ou B ou C, 2, 3, 4, 5 vezes nós vamos verificar que tem pesquisador, tem estudioso, tem médico, tem estudante, enfim. Aí você vai para os Estados Unidos, não há uma grande entrevista que não tem participação de gente que está no epicentro de toda essa questão. Então, nós temos um contingente de brasileiras e brasileiros somando a instituições, e essas instituições, agora, por exemplo, até o Brasil inteiro descobriu que existe uma Fiocruz, que existe o Instituto Butantan há dezenas e dezenas de anos. Foi preciso a tragédia para a gente, portanto, reencontrar a importância do setor público, da pesquisa, da universidade, da ciência, embora muitos estão negando a própria ciência, mas essa é a marcha da insensatez que nós temos que, evidentemente, superá-la, porque não é possível a insensatez no século XXI predominar, negando a ciência, negando o estudo, o conhecimento, a pesquisa, a inteligência, o trabalho de décadas e de séculos. A questão das vacinas, por exemplo, não é uma criação recente. São séculos que se trabalhou de alguma forma. Isso tanto na China antiga, como também mais recentemente. Portanto, nós não estamos falando de questões que, de repente, tem algum especulador ou algum que acordou e passou a dizer agora vamos fazer isso ou aquilo. Nós temos, evidentemente, inclusive muitos acontecimentos dramáticos que a humanidade viveu, e elas até hoje, esses acontecimentos servem até hoje como campo de pesquisa, de observação. Então, por essa razão, eu agora estou fechando, que além de pessoas, de inteligências, de cientistas, de estudiosos, de pesquisadores, além de instituições, como citei algumas, nós temos as universidades públicas. E que extraordinário momento nós tivemos de ver as universidades públicas, por serem públicas, foram as que mais se dedicaram a contribuir para, se não resolver, amenizar este problema. E aí eu quero destacar que há já publicações, por exemplo, nós temos hoje um mapeamento, e ele evidentemente não é desse último mês, é de meses atrás,
mostrando, por exemplo, que as universidades públicas e instituições, mais de 2.500 ações desenvolveram nesse período. Imaginem, as universidades públicas, por mais que muitas delas obrigatoriamente até, ficaram apenas tendo alguma atividade remota, mas quantos que foram os grupos, os departamentos, os setores que trabalharam quase 24 horas por dia durante todo esse período, desde o início da pandemia até hoje, e continuam trabalhando, e muitos fazendo trabalho voluntário, porque é uma universidade pública e assumiu a condição de pública, de coisa pública. É por isso que eu, nesse momento, não só no ensino e na pesquisa, mas no trabalho direto de campo, eu quero começar fazendo essa homenagem a esse complexo que eu acabei de falar e ainda fui resumido. E é nesse contexto que eu aqui agora festejo a participação do nosso parceiro de hoje, o Marcos Augusto Moraes Arcoverde, até porque tem se dedicado diretamente a essa questão, e aí eu pergunto a todos que estão acompanhando, quantos de nós sabem concretamente o que a Universidade do Oeste, por exemplo, fez em Foz do Iguaçu, o que a Universidade do Oeste fez em toda a região Oeste e Sudoeste? Mas o que a Universidade Estadual de Maringá fez na região de Maringá, a UEM? Ou a Universidade de Londrina? Ou as outras universidades? Eu podia citar algumas particulares, mas eu estou ficando nas públicas porque, para muitos, o noticiário que se fez durante todos esses últimos meses e os próprios governos, sabendo que nós estamos vivendo a dramática situação de um desgoverno na área em nível federal, mas compreender, por exemplo, que as universidades deviam estar em primeiro plano na questão da pandemia, junto com todos os cientistas, com toda a intelectualidade da área, com todos os pesquisadores. É inacreditável, aí agora eu completo essa abertura, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não construiu um comitê gestor da pandemia, da grande crise sanitária. O que se você que está me assistindo faria? O que eu faria se eu fosse prefeito de Toledo ou prefeito de Foz do Iguaçu? Ou se eu fosse, por exemplo, governador do estado ou presidente da República? Qualquer um de nós faria o quê? Estaria cercado das maiores, mais ricas inteligências, conhecimentos, sabedorias, para poder exatamente atenuar a dramaticidade que se vive. É uma questão completa, se até quando se tem uma guerra, a guerra que, na verdade, é por muitas vezes uma guerra estúpida, por domínios, por questões, às vezes, até religiosas, por questões, às vezes, de recursos naturais, pelo petróleo e tantas outras formas, ou por uma razão geopolítica, de controle e dominação política, não há uma guerra que não tenha um alto comando, que não tem uma gestão trazendo os melhores estrategistas. Você nunca viu um grande estrategista lá, diretamente no campo, por exemplo, da batalha? Mas no caso da sanitária, nós estamos vendo é que lá no campo, lá no hospital, lá no atendimento, na unidade de saúde, nas casas, aonde for, você tem essa sabedoria presente, esse atendimento, essa compreensão da dramaticidade. E aí, como nunca aconteceu, é nessa tragédia que muitas vezes, ou em grande parte das vezes, das mais de 400.000 mortes, o último ser humano que essa pessoa enferma viu e conversou, acenou ou olhou, foi o atendente de saúde. Por isso temos também alguém que é especialista, que trabalhou muito e fez os cursos no campo até da enfermagem. Um dos campos que mais tiveram contatos todos os dias, com todas as dores. Por isso, eu queria ouvir que o Marcos Augusto Moraes Arcoverde pudesse resumir
mas para nós continuarmos depois desse diálogo, o papel da UniOeste, ou se quiser avançar até das universidades, sabemos que a UNILA teve um papel também muito importante, por exemplo, mas vamos nesse momento, porque outro dia faremos com a UNILA, concentrar com a UniOeste e a sua manifestação. Com a palavra, grande oportunidade que temos, e agradeço muito, Marcos Augusto Moraes, Arco Verde. Obrigado, Newton. Obrigado pelo convite. Bom, inicialmente, já era março, quando Foz do Iguaçu e o estado do Paraná parou, ano passado, por conta da pandemia, né? E em questão de dias, né, a universidade, os 5 campos foram se organizando para terem respostas dentro de suas limitações, né? Então, por exemplo, como eu era do curso, como sou do curso de enfermagem, sou enfermeira de formação de graduação, fui atuar, ou fui trabalhar em algo com ações que tivessem essa relação, né? Mas o pessoal da ciência da computação também se envolveu, criando aplicativos, o pessoal da mecânica também se envolveu, criando alguns equipamentos, e essa mobilização, enquanto UniOeste, se deu nos 5 campos, né? Eu lembro que tinha um professor da história que, mesmo sem um conhecimento estatístico, mas ele levantava diariamente os dados, tentando fazer uma analogia e uma análise da situação, né? Isso eu fui acompanhando o nível de Foz, o nível do Estado e o nível do Brasil também, para a gente ter ideia do que estava acontecendo, né? E, em nível estadual, logo no primeiro mês, as universidades vinculadas, as universidades estaduais, em convênio com a Fundação Araucária e com a Secretaria de Saúde do Estado, né, iniciaram ações em todo o Estado, tá, expondo alunos com bolsas, alunos voluntários e profissionais de saúde para aumentar, de algum modo, o quantitativo, né, que os municípios já tinham, né? Então, aqui na região de Foz do Iguaçu, a gente conseguiu fazer ações em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel e Medianeira. Então, de Medianeira para cá, a gente tinha algumas ações. Eu e a professora Alessandra, também enfermeira, e também professora do curso de enfermagem, ficamos na coordenação dessas ações, né? E tínhamos alunos, enfermeiros, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, atuando de alguma forma, né? Conseguimos montar uma equipe de prevenção no EAD Sul, ali na Multilog, conseguimos manter uma equipe no CEASA, de Foz do Iguaçu, e uma equipe dentro do hospital e uma outra equipe na Secretaria de Saúde, ajudando a epidemiologia. Então, nos outros municípios também, com equipes na epidemiologia. Em São Miguel, especificamente, a gente conseguiu colocar um aluno indígena no projeto com bolsa, para ajudar justamente na hora que estava tendo o surto na aldeia Ocoí. Essa foi uma das ações também que a gente conseguiu se envolver. Então, assim, o ano passado foi o tempo todo, desde março até dezembro, tá, com ações de assistência, prevenção, controle, monitoramento, e de diversos cursos, diversos professores se envolvendo nessas ações. Os outros campos não foram diferentes, né? Francisco Beltrão, Cascavel, Toledo. Teve também algumas ações
em outras cidades, que não apenas cidades sede, da mesma forma como a gente aqui conseguiu fazer ações em outras cidades, né? Então, teve ações em, se não me engano, Pato Branco, tá? Mas aí ficou a cargo do pessoal de Francisco Beltrão, tá coordenando essa parte. Eu não sei se respondi. Uma coisa importante, tá? Como algumas ações, né? Esse projeto inicial que foi trazido pela SET, que é a Secretaria, é a Superintendência que coordena as universidades, né? Estaduais do Paraná. Tinha essa questão do financiamento da Fundação Araucária e tinha essa parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, né, foi possível, a partir dos bolsistas das universidades estaduais, implementar no Estado a telemedicina, né, era um desejo que a Secretaria já tinha, tá, mas que, de certo modo, a pandemia trouxe essa ação mais para perto. Ou seja, era uma questão, uma perspectiva, que está ali 1 ano, 2, isso ia estar acontecendo para algumas especialidades, mas a pandemia bateu na porta e eles já trouxeram para imediato, né, eu estou falando de março, abril de 2020, né, mas naquele momento só foi possível por conta da aliança que tinha com as universidades, né? Então, quem fez os primeiros testes, os primeiros atendimentos, foram os alunos e os orientadores que estavam nas universidades fazendo atendimento de triagem, tirando dúvida, fazendo orientação, né? Indicando aonde que as pessoas poderiam ir, né? E, na sequência, também tinha um conjunto de médicos, aí os médicos, no primeiro momento, eram da CESA, que aí, conforme fosse a situação, conforme fosse a triagem, a pessoa passava pelo médico, né? Então, naquele momento, onde a gente precisava, assim, muitas coisas fecharam, a própria unidade básica, às vezes, não tinha muita resposta para dar, né? A orientação era procurar um serviço de saúde apenas quem tivesse sintomas, então o suporte da telemedicina evitaria que as pessoas ficassem se deslocando, mesmo que sintomáticos, né? Ou na dúvida, se eu tenho uma pessoa que está na dúvida, mas que está deslocando, né? Mesmo que ela não tenha a doença, ela pode pegar, se expondo em um serviço de saúde que estaria tratando de quem tivesse a doença. Então, a telemedicina ou a telesaúde, se assim a gente pode pensar melhor, porque não foi só o médico que se envolveu, né? A gente tinha psicólogos, a gente tinha enfermeiros, alunos de enfermagem, assistente social, médicos, trabalhando nessa rede, né? Então, seria um sistema de telesaúde justamente para evitar que as pessoas se desloquem ou se deslocassem sem necessidade, né? Ou seja, tira dúvida, já encaminha para o exame, então já sai com o exame marcado. Isso permitiu que a própria Secretaria de Saúde do Estado fosse aprimorando esse serviço ao longo dos meses, né? Então, eles hoje têm um outro modelo, não é exatamente o modelo inicial, mas iniciou tudo naquele momento, né? Era abril, quando a gente estava iniciando essa proposta, né? Em março, a gente teve ali o tempo, 15 dias para se planejar, né? No sentido assim, que em 15 dias a gente teve edital, teve inscrição, teve seleção, e em menos de 20 dias a gente já estava com as equipes trabalhando em vários pontos de atuação. Está sem áudio. O seu microfone está mutado, Nelton.
Essa primeira etapa aí do diálogo com o Marcos Augusto Moraes Arcoverde dá a dimensão de como a universidade, já no primeiro mês, e foi num crescendo, esteve sempre nesse front, exatamente nessa primeira linha de atuação, e eu chamo a atenção aquilo que é, na verdade, uma sinalização do futuro pela tecnologia e seus avanços, da telemedicina, e a gente ouvir aqui que foi num momento como esse que mais acabou sendo utilizado aquilo que vai ser, quem sabe, uma das mais importantes ferramentas do futuro da própria atividade de medicina, hospitalar, saúde, etc. Eu digo isso porque, veja que riqueza as universidades se colocarem à disposição, e acontece isso, por exemplo, com a Unesp, e de repente com outras universidades, e com alguns outros centros de estudo, etc., da capital ou de onde for, tendo essa telemedicina, mas ao mesmo tempo multifacética, com essa abordagem muito sistêmica, porque aí estava o psicólogo, mas também estava o médico, mas também estava o enfermeiro, ao mesmo tempo estava assistente social. Eu diria assim, essa é outra expressividade, em pleno momento tão crítico, mas ao mesmo tempo trazendo uma ação que exatamente não se tratava apenas de pontualmente se dedicar a esse ou aquele aspecto. Essa questão do psicólogo, do assistente social, do médico, da enfermeira, do enfermeiro, essa abordagem, que, aliás, eu até tive conhecimento, né, que o próprio telecentro do próprio hospital teve um trabalho de contribuição da Unesp. Procede isso? Sim, o que aconteceu? A UNILA foi a primeira a dar uma resposta, né? Então, devido ao curso de medicina, né, já ter ações dentro do hospital municipal, então, assim que bateu o problema, eles se articularam entre alunos internos, né, ou que estariam em atividade prática, e se organizaram e montaram até um call center dentro do hospital. A gente, enquanto universidade, a gente veio algumas semanas depois. Assim, eles, já início de março, eles estavam atuando, a gente começou a atuar a primeira semana de abril. Né? Só que como a gente tinha uma perspectiva de estar atrelado à telemedicina do Estado, a gente não trabalhou inicialmente na mesma central. Né? Então, nós tínhamos uma central dentro da Unioeste. Só que aí, o que eu fiz? Eu procurei a doutora Flávia, que era a responsável pela uma das coordenadoras da central do municipal, né? E criamos um fluxo no sentido de que, por exemplo, eu não tinha médico na minha central, e eu tinha que colocar o paciente na rede. Então, a gente criou um fluxo de que, na mesma ligação, quem estivesse na minha central e na triagem, a gente percebesse que precisava de encaminhamento médico, precisava agendar o exame, a gente já passava na mesma ligação para o hospital, né, para a central do municipal. Né? Então, a gente, desde a primeira semana, a gente trabalhou integrado. Né? Num outro momento, eles ficaram apertados com a equipe deles, então eu direcionei 2 alunos que estavam na minha central, foram para a central deles, e hoje, o que aconteceu? Hoje, a central que estava no municipal está dentro da Unioeste, e agora a gente está trabalhando junto. Então, eu tenho alunos que são da Unioeste, estão pela Unioeste, estão dentro da central do município, e a central do município está dentro dos estabelecimentos da Unioeste. Tudo por questão de parceria e criação de fluxo. E que, por certo, acaba facilitando muito, otimizando o trabalho. Essa, vamos chamar assim, de coordenação que acaba a própria Unesp fazendo. Imagina se contratasse um terceiro particular para fazer, mas não é só isso, até montar isso tudo, quer dizer, esse aproveitamento com muita rapidez
em criatividade, e você trazer a área de mecânica da universidade, a área de computação, a área de humanas, a área, enfim, essa convergência em pouco tempo é algo que precisa ser exaltado, tem que ser reconhecido, mas são lições aprendidas, porque muitas dessas iniciativas, elas vão permanecer, porque elas mostraram quanto que foram ações procedentes. Eu vou fazer aqui, quem sabe, uma boa provocação, porque temos conhecimento de que a 9ª Regional de Saúde, portanto, que envolve Foz do Iguaçu como referência, a 9ª Regional de Saúde, ela sempre, durante todo esse período da pandemia, ela teve um desempenho que hoje há conhecimento em todo o Estado, que, por exemplo, nós tivemos, portanto, você podia entrar em detalhes para mim, respeita até os percentuais. Quer dizer, nós chegamos a tal ponto de essa região, com todos os problemas que tivemos, mas comparando com as outras regiões, enfim, e com toda a média do Estado e toda a média brasileira, nós chegamos a ter aqui, embora às vezes até com um pouco mais de incidência de casos, mas nós tivemos de 30% a 40% menos mortes do que aconteceram em outros locais. Claro que aqui, sem nenhum favor, é preciso entender que muitas dessas providências que acabaram acontecendo por um conjunto de forças deve ter colocado uma grande contribuição nisso. Então, esse comparativo nacional, estadual e local, tanto que eu diria assim, da incidência da coronavírus, mas ao mesmo tempo a questão da letalidade, que você pudesse comentar um pouco agora. Ok. Foi bom você ter tocado da 9ª Regional, porque as ações que a gente fazia enquanto universidade, pelo menos no âmbito da saúde, também tinham a parceria com a 9ª Regional. Então, a 9ª Regional estava ciente de quais locais a gente estava atuando. Então, foi uma parceria também feita entre a universidade e a 9ª Regional, né? Pensando em questão de dados, eu acho, na verdade, assim, Foz do Iguaçu, ele é bem peculiar por várias questões, questão ambiental, questão de fronteira, né? E com a pandemia não foi diferente, tá? Hoje, a gente representa uma incidência média, tá? Aproximadamente 40% a mais do que a média do Estado, né? E uma taxa de mortalidade também cerca de 20% a mais da taxa de mortalidade do Estado. Tá? O que é a taxa de mortalidade? É a quantidade de óbitos dividido pela população. Né? Ou seja, a base de divisão é o número de população. Por outro lado, a gente tem uma taxa de letalidade muito menor, não muito menor, mas assim, menor, né? Aproximadamente 25% menor que o Estado e o Brasil. O que significa dizer que nós tivemos muitos adoecimentos, mas proporcionalmente nós tivemos menos mortes. Tá? Isso eu falo mais específico de Foz do Iguaçu e 9ª, né? Que é o destaque que a gente vê nos boletins do Estado, do município, né? O Estado faz o boletim por regional, então a gente tem como fazer essas comparações, né? Respondi, não sei se... Essa linha de raciocínio fica muito para nós evidente de que seria fundamental que essa experiência de haver uma convergência
da Universidade do Oeste, da Universidade de Integração da América Latina, que também teve e tem ações importantíssimas. Ao mesmo tempo, o Instituto Tecnológico, outras universidades, Faculdade de Medicina. Se nós pegarmos todos esses componentes, fica aí uma demonstração daquilo, por exemplo, que pessoalmente me toca muito, a ausência em Foz do Iguaçu de uma articulação das principais instituições, começar públicas, mas também chegando até as privadas, de forma que a gente pudesse compreender como é que nós podemos aproveitar numa cidade que tem 360 mil habitantes, e, portanto, não é uma metrópole, não é uma grande cidade, mas que tem uma convergência de milhares e milhares de pessoas, porque tem uma ligação direta com o Cidade do Leste, com Puerto Iguaçu, enfim, com 2 países, e que tem, evidentemente, um fluxo turístico, por mais que teve uma queda acentuadíssima com a pandemia, e, portanto, essa tinha que ser a mirada, a visão para poder atuar em Foz do Iguaçu. Essa perspectiva de que nós pudéssemos ser, na Tríplice Fronteira, uma experiência de integração muito maior em todos os campos, porque ficou demonstrado a sua importância, porque se não foi completa, se não foi de uma prodigalidade que poderia até ter acontecido, mas não há dúvida de que já mostrou pelos dados apresentados, especialmente no que diz respeito às intervenções das universidades, e como que elas contribuíram para, ao menos, diminuir aquilo que poderia ainda ser tão trágico dentro dessa tragédia que vivemos. Eu vou mudar um pouco de assunto, embora vou fazer novamente a referência. Por exemplo, eu estou em mãos com, talvez, o primeiro grande levantamento dessa participação dos institutos de pesquisa, de entidades, de organizações, das universidades estaduais e federais, e para que aqueles que estão nos acompanhando tenham uma ideia e compreendam possam compreender quanto que nós temos que valorizar mais as nossas instituições, principalmente públicas, porque na hora realmente do drama, do grande desafio, você vê a resposta que você tem das universidades, dos institutos de pesquisa. Você veja o exemplo que nós estamos vivendo com a questão do próprio Instituto do Butantan, quanto da própria Fiocruz e de outros, e outros, e outros. Só que está faltando o quê? Nem em termos estaduais, que tinha que ser muito maior, e nem posso falar nacionalmente, porque é de uma dramaticidade nós verificarmos que é muito recente que o governo federal, depois que levou um susto maior, porque negacionista não se assusta porque nega a própria vida, eu diria a todos que estão acompanhando o significado que teve, por exemplo, num acordo que se fez, com a participação até do presidente da República, no que diz respeito ao Congresso e uma série de iniciativas, por exigência dos dirigentes dos próprios Senado e Câmara e também de governadores, o presidente da República assumiu o compromisso de fazer realmente uma organização de uma espécie de um comitê gestor, de um coletivo que estivesse permanentemente sendo consultado e que estaria opinando, que estaria cooperando para as ações, portanto, uma estratégia muito mais consistente do que o que nós estamos vendo hoje. Pois bem, alguém de vocês ouviu falar de quantas reuniões esse comitê, que foi anunciado como uma das conquistas dessa mudança, parecia que ia ter uma mudança por parte do governo central, para um melhor atendimento da questão? Quer dizer, um faz de conta. Aliás, nem os municípios, nem nos estados, por seus representantes, constavam e constam desse comitê gestor da crise. Então, é uma loucura o que nós estamos vivendo no Brasil. Mas eu quero com isso dizer, e aí eu vou dar um passo a mais, e seria impossível em dias de CPI, de ouvir de alguém que vive e viveu mais ainda diretamente todo esse drama e está vivendo, que é o nosso
expositor e interlocutor hoje, o Marcos Augusto Moraes Arcoverde, do que é que você tem como opinião, se quiser formulá-la, sobre a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está em andamento nos seus primeiros passos. Sim, você lembra bem da questão das comissões, né, vamos pensar de um comitê, né, que a gente não teve. Eu acho que talvez o Mandetta, na época dele, ainda tentou fazer alguma coisa nesse sentido, né, mas que não evoluiu, e isso acabou não tendo-se, né, um comitê de crise, um grupo que pensasse especificamente no que a gente precisava, né, enquanto nação, né, e eu acho que só esse problema já seria um motivo para se ter uma comissão, para, né, ter uma CPI para investigar, né, e com todo respeito aos senadores lá, tem gente ali com muita experiência, eu acredito que ela não vai ter um teor politiqueiro, mas ela não vai trazer também uma resposta sanitária. Talvez ela vai ficar na esfera política, né? Porque, lamentavelmente, o governo ele está assumindo, o governo federal, né? Assume uma postura negacionista que se mantém há bastante tempo, e eles vão, para qualquer situação, eles vão dando desculpas descabidas, né? Para reforçar e criar a narrativa que eles precisam criar, né? Por exemplo, ontem, né? O Mandetta, o ex-ministro da Saúde, estava prestando esclarecimentos na CPI, e um dos filhos do Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, postando nas redes sociais de que o ex-ministro deveria sair preso daquela reunião, haja vista o tamanho de mentiras que ele estava falando a respeito do período que foi ministro, né? E você vê que é para levantar fumaça, que é para construir a retórica, construir a ideia negacionista de sempre. Então, assim, o governo não vai mudar, né? Eu acredito que a CPI vai fazer a função dela, algo mais política, de apontar os entraves e dizer assim, olha, pelo menos documentar de que houve erros, né? O que vai andar, e para mim ainda é uma caixa de surpresa no sentido de avançar outras coisas. Quanto a questões sanitárias, eu não acho que a CPI vai trazer grandes mudanças sanitárias, porque o governo não vai mudar de posicionamento, de postura, não é a CPI, ou seja, a CPI já está andando, já está caminhando, e o governo se mantém da mesma forma, agindo com o mesmo discurso e da mesma forma, né? Então, não vejo grandes perspectivas do ponto de vista sanitário. Não há dúvida de que vamos aguardar para ver. É claro que pode ser, nós vamos ter também na ouvida de dirigentes da Fiocruz, do Instituto Butantan. Sabemos que a Fiocruz tem esse papel também muito importante no campo sanitário. É evidente que também já existem alguns outros movimentos que estão até pressionando para ter espaço, porque tem o que dizer, mas não há dúvida de que a CPI já devia ter acontecido. E digo, pode ter, como você foi muito feliz, pode ter algum motivo político lá, mas ela não será politiqueira porque ela está em cima de fatos.
Por isso assusta, mais uma vez, você ver um filho do presidente, não é isso que você acabou de comentar, que é casualmente vereador do Rio de Janeiro, ele de imediato tentando descaracterizar tudo do que disse o próprio ex-ministro do governo, que teve que sair porque pediu para sair, porque não tinha como continuar diante das barbaridades que estavam sendo exigidas, da ausência de qualquer base científica, sanitária, medicinal. Então, eu comungo com a sua colocação, mas tenho expectativa, porque muitas vezes, isso eu já aprendi, porque já fui deputado estadual 2 vezes, fui constituinte, muitas vezes a CPI você não sabe como começa, ou sabe como começa, que você não sabe como é que termina. E são tantas as que já tiveram resultados extraordinários, e outras que foram apenas para inglês ver, não faz de conta. Mas esta não é brincadeira, nós estamos falando de mais de 400 mil mortes, nós estamos falando da possibilidade de ter uma terceira onda, que já comentam, nós estamos diante do drama de novas cepas acontecerem, exatamente onde afrouxou mais, outras cepas aconteceram. Então, por isso, fica esse momento muito dramático de a gente, nesse dia à noite, comentar. E eu vou aproveitar porque fica muito evidente que falar da universidade pública, e vou aproveitar porque estou com dados que não são, repito, do mês de março nem abril, antes, mas no Brasil, passaram de 700 ações importantes que as universidades públicas estaduais realizaram. E as federais, juntas com as estaduais, passam de 2.000, ou passam de 2.000 ações desenvolvidas. Eu digo isso porque, inclusive, é muito importante a gente recuperar, porque esses dados precisam acontecer, e eu vou aqui até deixar uma provocação, Marcos Augusto, do setor de estatística, do setor de pesquisa na área até histórica, pode ser, de a gente levantar concretamente todas as ações que foram feitas pela Universidade Estadual do Oeste com as demais, para a gente ter melhor dimensionado esse trabalho num momento tão dramático como esse. Repito, são mais de 700 ações que as universidades públicas estaduais realizaram nesse ano e alguns meses de pandemia. A maioria da população não sabe disso. E nós temos que divulgar para que haja o reconhecimento, para que a gente possa evitar que aqueles espertalhões do momento, que tem sempre uma visão de que o que é público não presta e não serve, e agora estão aprendendo, infelizmente, aprendendo pela grande dor de uma pandemia, o que significa o Estado. O que seria se nós não tivéssemos a intervenção do Estado num momento como este? E quando eu falo da intervenção do Estado, eu falo de todo o complexo do aparelho de Estado. Eu estou falando do SUS. O Sistema Único de Saúde é uma das mais sensíveis e inteligentes criações dos brasileiros. Hoje é uma referência. Dezenas e dezenas de países já vieram ao Brasil para mergulhar do como foi implantado, como está sendo gerido, que resultados já foram produzidos. Através de avaliações como da ONU, da Organização Mundial da Saúde, e tantos organismos internacionais que sempre olharam para o SUS como uma referência, um exemplo. E por isso, e por esta razão, é incompreensível o que acontece nesse momento no Brasil. Inclusive, agora entro no assunto vacina, porque se nós temos uma estrutura, se nós temos um sistema único de saúde que está esparramado em todos os municípios brasileiros, repito, em todos os municípios brasileiros, e se nós temos já a prática consagrada de ser o país que mais tem feito em pouco tempo campanhas de vacinação exitosas, que nós podemos vacinar 2 milhões de brasileiros e brasileiras por dia. Estamos conseguindo vacinar um pouco mais de 1/3 disso.
porque faltam as vacinas, porque faltou no tempo certo, faltou no momento adequado, portanto, tempestivamente, a decisão de contratar, de encomendar as vacinas. Portanto, isso também foi uma atitude que vai desaguar na CPI, porque já está no sentimento e no coração de milhões e milhões de brasileiros da omissão. E a omissão, ela muitas vezes é intencional. Não é uma omissão por casualidade, desculpem. Então, eu diria agora, falando um pouco do SUS, de ouvir, porque eu gostaria, porque me toca muito isso, como eu fui constituinte, e das 513 emendas que apresentei, uma que não era só do Nelton, eram mais de 50 constituintes, e formulamos uma grande emenda sobre a questão de toda a seguridade social, e, portanto, dentro dela, toda a questão da saúde, e que depois houve um movimento todo, porque o tempo estava absolutamente favorável para a mobilização social, a pressão popular foi muito grande, e nós passamos a ter na Constituição brasileira a implantação do Sistema Único de Saúde. Então, Marcos Augusto, eu gostaria de pedir um minuto a mais, um pouquinho mais, para ouvi-lo de novo, mas antes disso eu gostaria de entrar, como é que surgiu o Sistema Único de Saúde? Eu vou dar um salto histórico para dizer que durante praticamente 2, 3 séculos no Brasil, praticamente a saúde pública não existiu. Algo que se fazia era muito mais, com o tempo que foi se passando, é algo que era feito muito mais pelas santas casas, inicialmente muito mais no campo caritativo, de caridade, depois entrou no campo filantrópico. Então, o que acontecia? Você tinha poucas iniciativas no que diz respeito à ação realmente preventiva nenhuma e alguma coisa apenas curativa. Só que o tempo foi passando e é evidente que, como o Brasil sempre esteve atrasado no campo social, é dramático você viver um país como o Brasil, que tem tudo para dar certo, e ver como a injustiça social predomina. Nós só em 1930, no dia 3 de novembro de 1930, assume o presidente Vargas. Em poucos dias, em 11 dias, ele cria o Ministério da Educação e Saúde. Na época, ainda estavam agregadas as duas grandes áreas. E imaginem, nós passamos de 1500, todo o período colônia, todo o período império, todo o período da República até 1930, para surgir o Ministério da Saúde. 11 dias depois do Getúlio assumir, ele cria o Ministério da Saúde e cria o Ministério do Trabalho. E em 1937, que surge por lei o Conselho Nacional de Saúde. Isso, e acaba acontecendo por decreto até de governo, numa convocação do presidente Vargas, da primeira Conferência Nacional de Saúde. Imaginem, a primeira Conferência Nacional de Saúde acontece, e, aliás, ela é convocada em 1937. E o Ministério da Saúde, que tinha sido criado pela primeira vez na história brasileira em 1930. Vou dar um salto, porque depois, no segundo governo de Vargas, ele separa e fortalece muito o Ministério da Saúde, e já são estabelecidas políticas públicas. Mas onde é que está o berço? Onde é que está, na verdade, o embrião do Sistema Único de Saúde? Nas várias experiências que começavam a acontecer, pela mudança que foi se dando da percepção de que era preciso também tratar da saúde e não só da doença, portanto, não só a curativa, mas muito a preventiva. Quando nós tivemos a terceira Conferência Nacional de Saúde em 1963. Portanto, em 1963, quando o presidente João Goulart e seu ministro Wilson Fadul, um grande sanitarista, uma grande figura, que contribuiu muito, inclusive, não só com a Constituinte de 88, mas depois foi até
secretário municipal da Saúde de Niterói e fez grandes contribuições também no Rio de Janeiro e no Brasil. Pois aí é que surge, numa convocação por um decreto que foi proposto por Wilson Fadul, então ministro da Saúde, e esse decreto propunha fazer a terceira grande conferência, e ela tinha algo fantástico. A terceira Conferência Nacional de Saúde, dentro daquele arcabouço extraordinário das reformas de base, tinha a grande perspectiva de ser criado o Plano Nacional de Saúde, dentro do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, que estava em ebulição num país que estava, naquele momento, já muito agitado. Mas agitado porque havia o interesse daqueles que queriam fazer transformações, mudanças, reformas, e daqueles que não queriam mudar para manter tudo do jeito que estava. É isso que aconteceu, em resumo. Pois bem, a terceira grande conferência, ela estabelece, não vou entrar em detalhes, o propósito está escrito, e começaram as iniciativas a acontecer depois do Congresso, de haver uma descentralização da saúde, inclusive para os estados e municípios, com mais recursos financeiros, uma decisão política muito mais forte, portanto, também de fazer a medicina preventiva. E é nesse mesmo momento da terceira conferência que surge uma discussão muito profunda sobre a desnacionalização da indústria de medicamentos, da indústria farmacêutica, naquela época. Porque hoje praticamente 80% de tudo que nós consumimos nas farmácias brasileiras vem do exterior, tudo dolarizado. Isso é um crime contra o país. Pois bem, vou dar um pulo apenas para fazer um registro, que o golpe de 64, ele simplesmente joga fora as conclusões da terceira conferência, o Plano Nacional de Saúde, e restabelece o método, enfim, o conceito do que se chama, em grande parte, que é a medicalização das coisas, que, afinal de contas, de novo, ação muito mais só curativa, infelizmente. Mas acontece que o mundo dá volta. E aquela semente, embora o período autoritário impediu que pudesse realmente germinar como devia, aquela semente se transforma na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em detalhamento concreto e com ênfase também na questão sanitária de maneira muito evidente, se transforma concretamente na proposta de um sistema único de saúde que, repito, o embrião estava lá, no Plano Nacional de Saúde e na terceira conferência em 1963. É por isso que eu digo agora que a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela abriu as portas e praticamente a base do que nós colocamos na Constituição de 88, com grande participação social, com grande envolvimento popular, como nenhuma outra Constituição construiu até hoje, foi exatamente na Constituição de 88 que nós estabelecemos a existência de um sistema único de saúde. E é evidente que o sistema único de saúde é de uma expressividade que nós temos que reconhecer. Claro que aí vem o detalhe, e aí eu vou, em seguida, fazer uma colocação com o Marcos Augusto. O detalhe é que o Sistema Único de Saúde, universal e equânime, olha que questão fantástica. Este Sistema Único de Saúde teve 3 grandes inspirações. A primeira foi o Plano Nacional de Saúde de 63, a terceira conferência. O segundo foi a experiência inglesa, porque no Reino Unido o Sistema Nacional de Saúde popular e gratuito é de 1948, e muito se bebeu na experiência inglesa para o SUS brasileiro. Mas, além disso, também a experiência dos países europeus com o chamado estado de bem-estar social. Portanto, nós tivemos 3 grandes fontes que fizeram com que aquele embrião se transformasse num sistema único de saúde. Por isso, só um outro slide para fechar essa interpretação. O sistema de saúde hoje vive, ou até a pandemia, o sistema de saúde vivia exatamente sendo alvo de desconstrução, de desfinanciamento,
de operação concreta de desmontar para privatizar toda a saúde brasileira. Tanto é que nós chegamos a ter uma proposta do governo no mês de novembro, se não me falha a memória, para privatizar as unidades de saúde, as UPAs, não é isso? Pois bem, essa proposta de privatização, ela só não vingou porque houve uma grande reação da sociedade brasileira e o governo retirou. Eles estão afim com os Guedes e toda a proposta absolutamente equivocada de que não precisa ter Estado, que o mercado fundamentalista, portanto, vai resolver tudo, quando, na verdade, nós sabemos agora, ficou demonstrado, imaginem na Itália, nos Estados Unidos, ou imagina na Alemanha, e muito mais no Brasil, o que significa aonde você não tem um sistema único de saúde? O que significou, inclusive, Trump e a sua derrota em função da pandemia? Mas o que significou, por exemplo, e significa para nós brasileiros, a gente estar muito atento, porque se de um lado é preciso ter o reconhecimento, quem tiver um mínimo de honestidade, um mínimo de bom senso, vai reconhecer a intocabilidade do SUS, não pode ser desmontado, não pode ser liquidado, não pode ser, portanto, fragilizado. Mas é claro que também defendo, como é de toda a nossa caminhada, que é preciso aprimorá-lo, é preciso melhorá-lo, não há dúvida nenhuma. Algumas questões de gestão, outras questões, inclusive, de quadros, nós precisamos ter quadros mais ainda em quantidade. Um país que tem poucos médicos, por exemplo, para a medicina de família, para o básico. Pois bem, por tudo isso, eu quero agora concluir dizendo: iniciou-se até a questão de 1 ano e pouco, 2 anos, uma campanha em defesa do SUS. A pandemia mostrou que o SUS é imprescindível. Eu pergunto aquilo que eu ouvi do próprio Marcos Augusto Moraes Arcoverde, uma conversa rápida que tivemos. O que seria de nós, brasileiras e brasileiros, em tempos de pandemia, da gravidade, da tragédia, da dor da coronavírus, se nós não tivéssemos o SUS, que é universal, e ele tem que ser equânime. Universal é para todos terem acesso. Equânime significa, portanto, que todos tenham iguais condições de acesso. E quando a vacina tem que, obrigatoriamente, porque faltam vacinas, e começar pelos setores de maior risco, embora hoje já não sabemos qual é o setor de maior risco de tantos agravamentos que tivemos, mas é preciso a gente ter muito presente de que hoje, as próprias vacinas e a quantidade de vacinas que nós precisamos, nas mãos do SUS nós estaríamos vacinando 2 milhões de brasileiras e brasileiros por dia. Faltam vacinas, mas tem um sistema que pode vacinar 2 milhões de brasileiras e brasileiros por dia. Por isso, veja o que muda. Quando um Trump era presidente, e no início negacionista, e no início, inclusive, tipo charlatão, dando receitas de medicamentos, entre aspas, milagrosos, e o que significa hoje? E não estou defendendo aqui o Biden, mas imagine um país de 332 milhões de habitantes já está com mais de 200 milhões e quer chegar no aniversário de independência dos Estados Unidos no mês de julho com todos os norte-americanos vacinados. Será que não dá para aprender a lição? Não dá para abrir os olhos do que está acontecendo? E não é possível a gente não identificar responsáveis por isso? E isso eu deixo agora, que estamos indo mais para o final, que a coordenação nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, é indispensável. Muito mais em tempo de pandemia. Mas queria ouvir, na sua própria consideração, do que seria o SUS, do que seria sem o SUS, esse quadro dramático da pandemia da coronavírus. Vamos lá. Sem condições, né, a gente precisa entender que
o SUS talvez foi a ferramenta mais importante, é a ferramenta mais importante no controle, no combate da pandemia, né? Muitas das vezes, nós brasileiros não temos noção de todas as esferas que o Sistema Único de Saúde trabalha, né? Os braços onde a Anvisa chega, a Anvisa não é aquele órgão regulador de Brasília, ele está nos portos, ela está nos aeroportos, está em outros pontos estratégicos, também fazendo ação. A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária também, a vigilância ambiental, todas essas ações são integradas ao sistema de saúde, né? Às vezes, eu acho que isso talvez foi uma falha do nosso processo histórico, né, da criação do SUS, que a gente não tenha feito com que nós, enquanto cidadãos, incorporássemos o SUS, né? A gente permitiu ainda um discurso do que é público não é tão bom, né? E a pandemia veio mostrar justamente o contrário, né? Que o que sustentou o Brasil foi o SUS. Lamentavelmente, a gente não teve, como a gente já comentou, né? Não tivemos uma esfera, uma coordenação central muito adequada, né? Ou que tivesse uma língua, né, uma ponte de comunicação mais fácil com os outros entes federativos, estados, municípios, né? E a única coisa que nos sustentou foi o SUS, foi o sistema, né? Então, a gente precisa entender que é um sistema complexo, né? Vai desde Brasília até a unidade de saúde no pé do morro, né? A unidade de saúde da zona rural. Tudo isso é SUS, né? E eu acho que, como você bem colocou, ele vem sofrendo um desmonte, né? A gente precisa entender que, mesmo no momento do estabelecimento e criação do SUS, haviam, sim, forças antagônicas que já queriam um sistema não universal, já queriam um sistema que a mão da iniciativa privada já tivesse uma certa facilidade, né? Então, isso é histórico, né? E ao longo dos anos a gente foi tendo aí alguns desgastes, mais ainda nos últimos anos, né? Acho que os últimos 3 ou 4 anos, o SUS foi bastante desgastado, com ameaças assim muito fortes. E eu acho que a gente precisa, assim, nesse momento de pandemia, a gente precisa resgatar esses valores, né? E fazer com que, porque a impressão que eu tenho, assim, a pandemia vai passar em algum momento, e assim que passe, né, já vai ter um filão querendo continuar o projeto de desmonte, né? Com a desculpa de que, porque houve desvio, porque houve falha, porque houve isso, porque houve aquilo, o sistema não presta e deve ser privatizado, por exemplo, tá? Então, eu acho que a gente precisa, ainda durante a pandemia, reacender essa discussão, essa valorização. É importante também pensar que o SUS, a gente tem que pensar como se fosse uma outra proposta de sociedade, né? A gente vive num momento de sociedade de individualismo, de valores muito individuais, enquanto que o SUS, ele pensa no coletivo, né? Ele pensa na ampliação como direito de todos, né? E não direito de alguns. E aí, lamentavelmente, é difícil a gente conseguir ter uma concepção de algo tão igualitário quando a gente vive ainda num país tão desigual.
né, com desigualdades de várias esferas, né? Só que o SUS nos iguala, né? Eu tenho direito ao atendimento igual o ribeirinho também tem direito ao atendimento, né? E é isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa defender. O Lucas, parece que tem uma participação. Eu aproveitaria para pedir quem mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. O nosso chat está aberto, à disposição para os comentários e assim por diante. Por favor, Lucas, vamos entrar com a colaboração de uma companheira psicóloga, né? Olá, boa noite. Bom, o que eu gostaria de saber é o seguinte: diante de situações de emergência, algumas respostas emocionais elas são esperadas, como tristeza, como luto, a raiva, até o próprio desamparo, a ansiedade, a depressão. E essas são algumas preocupações, né, sobre saúde mental durante a pandemia e principalmente que vem assolando o público jovem, adulto, estudante, diante dessas grandes incertezas sobre a vida, sobre o futuro. E eu queria saber quais são as ações que podem ser pensadas no âmbito universitário para reduzir esses impactos, né? Nesse pós-aula, nesse pós-pandemia. O que nós podemos pensar e discutir? Muito bem. Marcos, você quer também, eu quero aproveitar, enaltecer aí esse currículo de tantas fases da vida do próprio Marcos Augusto e de aprimoramento, né? Está exatamente na enfermagem e saúde mental, enfim, saúde do idoso, saúde coletiva, bioética em pesquisa, saúde do homem, metodologia de assistência, né? Enfim. O que você poderia nos responder sobre esta colocação, porque envolve, evidentemente, um assunto que também está ligadíssimo, né, a um novo, eu não diria conceito, essa abrangência de saúde e... Isso. Na verdade, a gente tem que pensar, já que você falou do bem-estar, entender que a saúde não é sinônimo ou ausência da doença, né? E quando a gente pensa na saúde mental, ela é muito mais complexa e envolve muito o bem-estar, né? Eu posso estar com todos os meus sistemas fisiológicos em ordem, né? Sistemas vitais em ordem, mas um estresse, algum fator externo pode me desencadear uma questão de adoecimento mental, né? Ou uma crise em um determinado momento. E eu acho que é esse o limite que a gente está vivendo, né? E aí, como eu costumo dizer para os meus alunos, na saúde mental mesmo, né? Não há resposta simples para evento complexo, né? A gente tem que fazer uma articulação de vários setores, de várias propostas, para conseguir encontrar esse equilíbrio, né? Então, eu preciso de uma política social protetiva adequada, que dê conta do mínimo do sustento, do mínimo de questões básicas. Se a gente for pensar, teve o auxílio, teve isso, mas a gente sabe que teve limitações, a gente, enquanto defensor de uma rede protetiva, a gente sempre espera o melhor, né? Então, que o governo tivesse entendido que, de fato, deveria ter uma política de proteção maior, né? Enquanto instituição de saúde, enquanto órgão de saúde, a gente precisa ter uma sensibilidade para conseguir perceber situações ainda na base, né? Então,
na unidade de saúde, entre os moradores, entre a área de abrangência, eu desenvolver a própria equipe para que ela consiga perceber alguns sinais entre as pessoas que circulam ali, no sentido de conseguir propor alguma intervenção, né, mínima nesse momento de pandemia. A gente sabe que a gente está com muita limitação de atendimento, de trabalho, de idas no... É até cômico lembrar um pouco de como que era a unidade de saúde na época que eu trabalhei como enfermeiro, isso há mais de 10 anos atrás, né? Mas isso é comum, a gente tinha, sei lá, 2, 3 idosos em cada unidade, que a vida deles era passar uma vez por semana na unidade para verificar pressão, ia lá, conversava com todo mundo, e isso fazia bem para ele, né? Hoje a gente não tem mais essa prática, né? Então a gente precisa perceber isso. E enquanto, aí falando de instituição de ensino, né? E aí não só instituição de ensino, mas eu acho que os órgãos de trabalho, outras esferas e departamentos, né? Eu falei outro dia com um grupo de professores que eu tenho mais contato, falei, olha, a gente precisa parar de fingir que está tudo normal, né? Porque não está normal ainda, né? Então, não é porque eu estou conseguindo dar aula remoto que eu devo achar que está tudo normal, que o aluno está... porque quais são as condições de vida desse aluno? Quais são as condições que ele tem para acompanhar o que a gente está dando? Ou seja, eu estou na minha casa, eu consigo avaliar as condições que eu estou transmitindo, mas eu não consigo avaliar as condições que ele está recebendo. As condições da moradia, as condições da casa mesmo, ou seja, ele tem um local onde ele possa ficar escutando a aula, assistindo a aula, né? Ou ele tem que dividir a sala com mais 2, 3 irmãos, com pai, com mãe, né? E que não entendem o momento ali da aula que essa pessoa tem, né? Quais são as condições emocionais que essa pessoa está vivendo, né? Os dilemas do dia a dia, pai e mãe adoecendo, avô adoecendo, irmão adoecendo, a renda da família se deteriorando, né? Então, todas essas coisas, para nós que trabalhamos com estudantes adultos, são perceptíveis, né? Para crianças e adolescentes, isso vem de outra forma, né? A criança ou adolescente vai exteriorizar isso um pouco diferente, mas ela vai exteriorizar quando ela perceber que está trazendo algum problema para ela, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de encarar assim, olha, a gente ainda não está vivendo o normal, né? Por mais que algumas coisas tendam a caminhar, a gente não está vivendo, isso não é uma normalidade ainda, e a gente precisa se adaptar, eu preciso reconhecer que o outro também está se adaptando, né? E, lamentavelmente, essa adaptação, ela é dolorida, ela também causa sofrimento. Então, eu tenho o sofrimento da própria pandemia, né, que traz aí o isolamento, eu tenho sofrimento pela questão do isolamento, eu tenho sofrimento pelo adoecimento que as pessoas estão vendo, né, familiar adoecendo, familiar morrendo, conhecido morrendo, né, e ao mesmo tempo eu tenho um certo rolo compressor nos obrigando a se adaptar, sendo que essa adaptação também causa sofrimento. Então, enquanto, assim, se eu for pensar do ponto de vista de gestores, gestor educacional, gestor de recursos humanos, eu tenho que estar sensível a essas questões, né? De perceber o que a gente está conseguindo se adaptar e o que a gente não está conseguindo se adaptar e reavaliar constantemente esse processo de adaptação. Não sei se fui claro. Não, muito bom. Eu quero agradecer a participação, muito boa.
E isso mostra também o interesse, o registro aqui, que estamos com várias e várias participações. Eu vejo aqui a Andréa Lacerda. Andréa Lacerda aqui, eu vejo Aragoiania, Goiás. Ao mesmo tempo, a Luzia Matias Rosa, Adriana Mariana, enfim, tantos e tantos que a gente agradece muito. Nós estamos chegando ao final, mas sobre essa última consideração, muito bem colocada, viu, Marcos? Eu gostaria apenas de dizer de que quando 193 países de todo o mundo, pela primeira vez, conseguiram chegar num consenso de uma agenda mínima até 2030, digo isso porque foram mais de 20 conferências para apenas na 21ª acontecer esse consenso, e o Brasil teve um papel importantíssimo, porque a conferência que antecipou a que decidiu a Agenda 2030 foi a Rio+20, e foi obra de grande presença brasileira na ideia de, em 3 anos, ter metas em cima de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil firmou isso, ajudou a liderar, o Brasil aprovou na Câmara, aprovou no Senado, o governo Temer começou a rasgar o compromisso brasileiro com a Agenda 2030, e o atual governo está jogando na lata do lixo. É lamentável. Agora, não podemos deixar de dizer que é exatamente a questão da saúde e bem-estar, portanto, nessa abrangência, que está no ODS, que fala exatamente sobre a questão da saúde, e isso é tema em todos os países que estão atuando com um mínimo, ou às vezes com muita intensidade, a chamada Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo do Clima. Veja, eu estou falando no final do clima, porque as mudanças climáticas têm grandes efeitos na saúde das pessoas. Veja os milhares que têm morrido na Europa por problema de calor excessivo, ou, por exemplo, problemas graves com a questão de secas longas e a água, etc., etc., ou as tragédias, por exemplo, dessas trombas d'água, essa coisa dramática de alto risco que estamos vivendo. Será que a gente não percebe, por exemplo, que um dos maiores problemas que nós temos na saúde mundial hoje é a poluição? E está ligado às emissões dos gases de efeito estufa? Será que a gente não percebe, por exemplo, que o alimento nosso de cada dia faz com que a gente tenha muito presente de que o ensinamento do Criador da medicina é que teu alimento é tua saúde. E nós, na verdade, estamos hoje nos enlatando de produtos altamente industrializados, super industrializados, e o pior é que fazendo com que as crianças sejam atingidas por doenças que antes eram só dos adultos, como, por exemplo, diabetes tipo 2, colesterol, pressão alta, etc., com 4, 5, 6, 8, 10 anos. E somos hoje o mundo que está enfrentando uma, não pandemia, mas uma grave situação, que é a questão da obesidade infantil e também adulta, ou do sobrepeso. É uma epidemia. Nós estamos hoje chegando a 33, 34% das crianças brasileiras nesse estágio de sobrepeso ou até de obesidade infantil. O que significa isso, inclusive em termos de qualidade de vida, de bem-estar? Mas o que significa isso também no sentido mais profundo de perceber o cultivo da saúde, que significa o cultivo, portanto, da prevenção, do cuidado? E aí vem um outro dado que eu pude dizer aqui. O que está acontecendo hoje com a questão das próprias doenças mentais? Assim, toda a questão do bem-estar, que está ligado a bem-estar psicológico, bem-estar emocional, bem-estar físico. Mas como é que nós vamos ter bem-estar psicológico, físico, quando muitas vezes as mínimas estruturas não existem, por exemplo, numa cidade, onde o transporte coletivo é uma causa enorme de estresse e de profundo efeito na vida, na saúde das pessoas, do problema da ausência de espaços comunitários, coletivos, da ausência completa, por exemplo, de assistência à terceira idade, com esses problemas todos, mas, ao mesmo tempo, eu posso citar do que significa hoje que um dos maiores gastos que os municípios têm exatamente são no quê?
dessas doenças mentais, aliás, que atingem as empresas, inclusive as grandes empresas, que têm de 10 a 15% de pessoas em estado depressivo, de profunda ansiedade, normalmente já passando por uma situação que é de absenteísmo, estão se abstendo de trabalhar porque estão se tratando, ou presenteísmo, estão presentes, mas estão ausentes, tal é o seu grau já hoje de instabilidade. Então, eu alonguei demais, mas para terminar com essa conclusão, é preciso enaltecer esse trabalho, portanto, da universidade pública, e eu não falei aqui, mas vou apenas deixar, porque ia comentar, acaba de ser publicado, por exemplo, um e-book de, de universidades no combate à pandemia. Tem um papel muito importante do Instituto Federal, a Universidade Tecnológica. Então, eu diria, vale a pena, isso está hoje já circulando, é uma plataforma, inclusive, muito boa, que significa esse e-book sobre iniciativas de universidades no combate à pandemia. E eu, portanto, quero agradecer muito todos que estão nos assistindo, e principalmente de dizer de que fica muito evidente de que nós, no Brasil, temos capacidade científica, tecnológica, e, claro, isso implicaria também a gente compreender que em estado como esse não tínhamos que ter reconhecimento de patente, tinha que haver uma suspensão temporária, porque não é possível, porque nós poderíamos estar produzindo em quantidades extraordinárias, mas é lamentável que o governo brasileiro, quando foi convidado pela África do Sul e pela Índia para que fizesse um movimento mundial para não ter o patenteamento das vacinas para enfrentar o coronavírus, o governo brasileiro se omitiu porque ficou abraçado com Trump em defesa de alguns interesses localizados de grandes laboratórios. É por isso que a diferença está entre aqueles que defendem a saúde, defendem o bem-estar, defendem o interesse nacional, defendem o interesse popular e entendem que qualidade não é quantidade, que com a vida não se brinca. Quando eu vejo universidades, inclusive, produzindo protótipos, ou enfim, inclusive de respiradores e equipamentos de UTIs, e vejo, como bem disse aqui o nosso ilustre visitante, o Marcos Augusto, que também pessoas estiveram voluntariamente ou instigados como alunos dos vários cursos, lá nas UTIs, cooperando para enfrentar um momento tão difícil. Afinal, o Sistema Único de Saúde atesta quanto que é importante a saúde pública, acesso para todos e, portanto, com oportunidade igual, seja pobre, seja rico, empregado ou desempregado, do campo ou da cidade. Duas grandes agendas eu quero deixar aqui como um convite à UniOeste, à UNILA, ao Instituto Tecnológico, à Universidade Federal Tecnológica, que é a Agenda SUS pós-pandemia. Nós temos que atuar de forma a compreender que o SUS e todo o Sistema Único de Saúde e todos os aperfeiçoamentos precisam cada vez mais ser levados ao conhecimento de toda a sociedade. Ela será a grande advogada de defesa, a defensora. Por isso, a morte e o sofrimento passam muito por um eficiente, universal, equânime sistema público. A morte e o sofrimento na própria pandemia, que já é gravíssima no Brasil como em nenhum outro lugar do mundo, é um pouco menos grave pela atuação das universidades públicas, dos institutos tecnológicos públicos. Por isso, a palavra final não é minha. A despedida é do Marcos Augusto Moraes Arcoverde, agradecendo a sua participação. Cultivar saúde é cultivar vida. Cultivar doença é cultivar muito mais a dor e a morte.
O seu microfone está mutado, por favor, Marcos. Só antes de o professor falar, todo mundo que está assistindo, curtam a página do PDT Foz, compartilhem e sempre aguardem que as quartas trabalhistas vão continuar. Então, toda quarta-feira à noite, dá uma corridinha aqui na página do PDT de Foz do Iguaçu, que vai ter uma atividade de formação para a gente falar do Brasil, para a gente abordar esses temas. É contigo, professor Marcos. Bom, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar participando e de estar divulgando, né, parte do que a gente faz enquanto universidade pública, né? Eu acho que ações e momentos como esses são bastante importantes, né, no sentido de que eu não vejo a universidade um reduto fechado, mas durante muitos anos foi se pensado dessa forma, né? Então, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer uma aproximação ou de entender o papel da universidade né, em um local, na sociedade, né? E eu acho que esses debates favorecem a gente encurtar esse distanciamento, né? Enquanto universidade, produtora de conhecimento, produtora de ciência, mas que, ao mesmo tempo, está junto com a comunidade, junto com a sociedade, para enfrentar os desafios que temos enquanto sociedade, e um desses desafios é a nossa saúde, ou seja, a manter a nossa saúde, né? Via SUS, via sistema universal, via um sistema de qualidade. Seria isso. A todos aí, muito obrigado, gente. Nós somos mais do que o tempo devia, mas o assunto é tão atual, tão necessário, no momento de tanta dor e de tanto sofrimento. Por isso, a homenagem a todos que estão cooperando e trabalhando de maneira tão intensa nisso tudo. E o nosso sentimento de dor, mais de 400 mil famílias, que tem mais de 400 mil pessoas atingidas pelo coronavírus. Até outra oportunidade. Vamos ouvir também a UNILA. Vamos conversar com outras áreas, porque é preciso um registro, uma memória do tipo de trabalho que as universidades públicas e que o setor público pode e deve fazer. O exemplo está acontecendo num momento como este, uma gravíssima pandemia, em que todos são convocados para compreender que o coletivo é decisivo, porque na pandemia não adianta eu me cuidar, se você não se cuidar. Mas você se cuidando, está ajudando a melhorar para todos os demais. Na verdade, é uma espécie de corrente, e por isso eu fecho aqui uma palavra apenas, tão somente de dizer, esta hora de ver como a Universidade do Oeste fez, mas todos estamos vendo o que é preciso fazer. Redes de solidariedade. Boa noite.